Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre visão. Bom, falar sobre visão é extremamente importante porque quando a gente está falando de camuflagem visual, quando a gente está falando de aposematismo, de mimetismo, a gente está pressupondo que tem ali um observador, né? Predador, ou eventualmente uma presa, no caso de mimetismo agressivo, que está observando esse objeto. E a visão dos animais varia bastante, tanto em termos de resolução espacial, quanto em termos de visão de cores ou visão acromática. Então, para entender a evolução desse padrão de cores aqui, dessa borboleta, é essencial entender o observador. E pode ter mais de um observador. Nesse caso aqui pode ter um potencial predador e poderia ter eventualmente aqui um coespecífico, que seria um outro observador, né? E esses podem variar. De repente um coespecífico tem um sistema visual bastante diferente do eventual predador. Então, nessa aula eu vou falar muito brevemente, fazer uma introdução muito breve sobre visão e, em seguida, na aula seguinte, a gente vai falar sobre os modelos de visão, como a gente pode modelar a visão matematicamente. Bom, começando pelo básico, né? Quando a gente fala de visão, a gente está falando de olho, né? O olho é o órgão da visão. E esse olho, por definição, ele tem um conjunto de células fotorreceptoras, ou seja, células sensíveis à luz, que é capaz de formar uma imagem, que é capaz de ter uma visão espacial, ou seja, não é simplesmente detectar ou não detectar a luz, é formar uma imagem. Olha, tem um objeto aqui, tem outro objeto aqui. Pode ser uma imagem muito grosseira, mas quando a gente fala de visão, por definição, a gente está falando de formação de imagem. De maneira geral também, esses óleos podem ser divididos em óleos compostos ou óleos simples. Óleos simples do tipo câmera, que significa que você vai ter aqui uma retina com as células fotorreceptoras e vai ter um pequeno buraco aqui, né, que é por onde entra a luz. Os óleos mais complexos, que são geralmente os que nos interessam aqui, eles vão ter geralmente um conjunto de lentes para ajudar a focar essa imagem no fundo da retina. O outro tipo de olho é o olho composto, que é o olho dos artrópodes. Esses olhos compostos eles são formados por unidades, que são chamadas de omatídeos, que se repetem. Então, são unidades estruturalmente iguais ou muito semelhantes, onde você tem todo o sistema visual. Então, cada omatídeo funciona como um pequeno olho. E esse pequeno olho é repetido inúmeras vezes, que é o caso da visão dos insetos, de crustáceos, principalmente insetos e crustáceos. Tá? E aí, esse pequeno omatídeo também, frequentemente, vai ter um conjunto de lentes, pode ter um cristalino, e que vão ajudar a focar essa imagem, essa pequena imagem, nas células fotorreceptoras que fazem parte desse omatídeo. Tá? Então, são os dois tipos de olhos, basicamente, aqui. Bom, esses olhos, então, na retina vão ter fotorreceptores. Fotorreceptores nada mais são do que células sensíveis à luz, especializadas em detectar fótons. Embora a estrutura do olho tenha evoluído diversas vezes, a proteína que é responsável por essa recepção da luz é a mesma para todos os animais na Terra. Então, todos os metazoários, a visão pelas opsinas de todos os metazoários descende de um único ancestral que em algum momento teve esta proteína opsina. Então ela é homóloga a todos os sistemas visuais que a gente conhece. Essas opsinas são receptores acoplados à proteína G. Então quando elas são ativadas por uma ligação, por uma molécula, né,
ela vai gerar uma cascata de reações, que daí vai ser a resposta dessa célula fotorreceptora. Só que essas opsinas, elas são especiais porque essa molécula, ela fica permanentemente ligada na opsina e é um 11-cis-retinal, que é uma forma da vitamina A. Então essa molécula não fica solta no ambiente, ela fica permanentemente ligada. Tá aqui na verdade. Ela fica permanentemente ligada à opsina e ela muda de conformação quando ela recebe um fóton. Tá? Isso significa que as opsinas elas são muito rápidas, o sinal que é gerado é muito ágil, tá? Em comparação com outras proteínas ligadas a receptores, a proteína G. Tá. Então, na verdade, a opsina mais o 11-cis-retinal formam uma estrutura que é chamada de cromóforo. Tá? E esse cromóforo ele atravessa a membrana plasmática das células. Então, aqui é o citoplasma, aqui é o exterior da célula e aqui está o 11-cis-retinal, certo? Então, a luz chega aqui, esse 11-cis-retinal muda de conformação quando ele recebe um fóton. Ao mudar de conformação, isso gera a cascata de reações do sinal. E aqui está mostrando o 11-cis-retinal, tá? Então, ele tem essa conformação cis. Quando ele recebe esse fóton, quando ele absorve esse fóton, ele fica para transformação, ele fica no formato trans, fica 11-trans-retinal, tá? E rapidamente ele volta para a conformação original. Então, justamente essa opsina acoplada a esse retinal é capaz de sinalizar muito rapidamente a presença dos fótons, tá? Então, por isso que a visão é possível, porque a gente consegue ver movimento, porque esses fótons, esse sinal é recebido de maneira muito ágil. Outra característica muito importante desse cromóforo é que pequenas mudanças nos aminoácidos que formam essa opsina vão gerar diferentes curvas de absorção, ou seja, esse cromóforo ele pode ser mais sensível, por exemplo, na faixa do vermelho, ou ele pode ser mais sensível na faixa do ultravioleta. Tá? Então, ao longo da evolução dos metazoários, as mudanças de sensibilidade desse cromóforo, através das mudanças dos aminoácidos dessa opsina, geram diferentes curvas de sensibilidade desses cromóforos, o que permite então, a visão de cores, porque a visão de cores pressupõe a presença de pelo menos duas diferentes opsinas, né? Com diferentes sequências de aminoácidos. Tá? Então, é isso que permite a visão de cores. Agora, o que é a visão de cores? A visão de cores é o que nos permite classificar objetos independente da sua luminância, da sua quantidade de brilho. Tá? Então, por exemplo, nessa foto aqui, ó, é uma macieira. Aqui é uma macieira, é a imagem da macieira, onde a gente está vendo apenas diferenças de claro e escuro, como se a gente tivesse apenas um cone, apenas um tipo de fotorreceptor, sensível a apenas um comprimento de onda, né? Apenas uma curva dessas aqui. Tá? Como é o caso da gente na visão noturna, quando a gente está usando os bastonetes. Então, quando a gente está usando os bastonetes de noite, né, em baixa luminosidade, a gente não tem visão de cores, a gente tem a visão apenas de claro e escuro. E aqui é a mesma figura, só que com visão de cores. Tá? E aí isso nos permite muito rapidamente identificar esses objetos, que são as maçãs, que tem uma cor, né, diferente do fundo, que são as folhas. Tá? Então seria uma maneira de classificar os espectros de reflectância.
Então, por exemplo, aqui tem uma série de espectros de reflectância de flores. Então, você vê que tem espectros assim, tem espectros desse tipo sigmoide, com um pequeno pico no ultravioleta. Tá? Então, a visão de cores permite classificar essas curvas de reflectância, pela sua reflectância relativa por nanômetros, ou seja, se ela reflete mais comprimentos de onda aqui do que aqui, por exemplo, tá? De forma relativa, independente da variação de intensidade. Repetindo, é a comparação desses diferentes fotoreceptores com diferentes curvas de sensibilidade à luz que nos permite enxergar cores. Pela comparação da estimulação relativa, né, não absoluta, mas relativa, da estimulação a esses diferentes fotoreceptores. Então, para dar um exemplo aqui, imagina dois espectros de reflectância, esse em azul e esse em amarelo. Se você tiver apenas um fotoreceptor para com apenas um espectro de sensibilidade, né, o que vai acontecer é que essas duas curvas vão gerar exatamente a mesma resposta desse fotoreceptor. Ou seja, esse sinal aqui dessa reflectância não é possível de ser classificada independente da intensidade, ou seja, do tanto de luz que é refletido, certo? Mas quando você tem pelo menos dois fotoreceptores, que é o que ou fotoreceptores com curvas, com pelo menos duas curvas de sensibilidade, que é o que está sendo mostrado aqui, aí você pode ter visão de cores, ou seja, você consegue classificar essas duas curvas aqui de forma independente da intensidade. E isso é muito importante porque os animais variam muito nos espectros de sensibilidade dos seus fotoreceptores. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui em invertebrados. A sépia, por exemplo, só tem que é um molusco, só tem um tipo de fotoreceptor. Essa aranha tem 3. Um na faixa do ultravioleta e outro na faixa aqui do azul e do verde. Já essa borboleta tem 5. Muito embora ela provavelmente use para visão de cores apenas 4. Né? Essa lacraia do mar tem vários, 12. Mas aí tem um detalhe que a lacraia do mar usa um sistema de visão de cores que é diferente dos outros animais. As abelhas também tem 3 aqui, um na faixa do ultravioleta, outro na faixa do azul, outro na faixa do verde. Tá? Isso varia bastante entre os vertebrados também. Se a gente pegar uma ave, por exemplo, aves são tetracromatas. Elas têm uma curva de sensibilidade no ultravioleta, outra no azul, outra no verde e outra no vermelho. Nós somos tricromatas. Nós não temos sensibilidade no ultravioleta. Temos no azul, no verde e no vermelho. Certo? Um cachorro, por exemplo, só é um dicromata. Significa que ele tem um pouco mais de dificuldade de separar os objetos pela cor, que é o caso dos seres humanos daltônicos também, do que tem um ser humano tricromata. Certo? Mas se vocês observarem, por exemplo, as abelhas são tricromatas também. E tem uma sensibilidade no ultravioleta que nós não temos. Então, para pegar um exemplo, essa flor aqui é uma flor amarela na nossa visão, mas na visão de uma abelha, que é sensível ao ultravioleta, essa flor passa a ter, né, muito claramente manchas aqui nessa região mais central que contrastam com cores distintas nas regiões mais distais. Tá? Então, esse objeto
aparece de maneira totalmente diferente dependendo do tipo de visão de cores que esse observador tem. Então, se a gente pensar na evolução aqui da polinização, se a gente está interessado na evolução da polinização e o polinizador aqui dessa planta é um inseto, a gente tem que tentar entender como esse inseto está observando essa flor, né? Da mesma forma, uma presa. Se o predador principal dessa presa é uma ave, a gente tem que tentar entender como que a ave está observando essa presa e não, né, preferencialmente, usar simplesmente a nossa percepção subjetiva de cores dos seres humanos. Outro aspecto muito importante da visão é a resolução espacial. De maneira simples, a resolução espacial é o equivalente ao número de pixels na tela do seu computador, né? Ou da sua televisão. Você pode comprar uma televisão 8K, né, que vai ter uma definição altíssima, pixels muito pequenininhos, você consegue ver os mínimos detalhes. Você pode comprar uma televisão HD, né, que vai ser uma resolução um pouco menor, ou às vezes você pode comprar uma televisão daquelas antigas, com a definição ainda padrão, né? A resolução espacial, ela é dada, então vamos imaginar que isso aqui é um olho, certo? Tem uma lente, essa lente vai ter uma certa distância focal, como todas as lentes, que vai projetar uma imagem de um objeto aqui na retina. Nessa retina estão as células fotorreceptoras, certo? E esse objeto ele vai formar um certo, dependendo do tamanho dele e da distância para o olho, ele vai formar um certo ângulo, certo? A resolução espacial, ou seja, a capacidade de distinguir objetos na imagem, de distinguir pequenas diferenças nessa imagem, ela vai depender principalmente da distância entre os seus fotorreceptores. Então, quanto mais empacotados estão os fotorreceptores, maior a sua resolução espacial, e do tamanho do olho. Porque quanto maior essa distância focal, se esse olho for assim, significa que eu vou conseguir um ângulo alfa aqui um pouco menor. Essa resolução espacial, ela é medida, na verdade, pela frequência. Então, você testa a resolução espacial com um padrão de listras de claro e escuro, com uma certa periodicidade, certo? E você calcula para um determinado ângulo, geralmente 1 grau, então para esse delta aqui de 1 grau, quantos períodos você consegue colocar que o animal consegue distinguir essas listras, tá? Então, por exemplo, um animal que tem 10 ciclos, né? 10 ciclos, 1, 2, 3 por grau, tem uma resolução espacial maior do que um animal que tem um ciclo por grau, né? Então ele tem maior dificuldade de distinguir essas listras. Então aqui só para vocês terem uma ideia, aqui está a acuidade visual ou a resolução espacial em ciclos por grau, tá? Então quantos ciclos desses aqui tem em 1 grau? Vocês podem ver que o ser humano está aqui, ou seja, o ser humano está lá no alto dessa escala. Então nós somos animais com uma resolução espacial muito boa, até porque somos animais grandes, com olhos grandes, e nós temos um empacotamento grande dos nossos fotorreceptores na nossa retina. Acima da gente tem aqui uma águia, tá? Os invertebrados estão marcados aqui em vermelho, tá? Então as libélulas estão na maior, são os insetos com maior resolução espacial, porque tem olhos com muitos omatídeos, e aí um aspecto interessante para os olhos compostos, essa resolução espacial vai ser dada pelo tamanho do omatídeo
e pela quantidade de omatídeos nesse olho. Então, quanto mais omatídeos, maior a resolução espacial. Agora, tanto os fotorreceptores na nossa retina quanto os omatídeos, eles têm um tamanho mínimo, né? Depois de determinado tamanho não é possível, ou porque chega muito pouca luz, ou porque fisicamente, às vezes, não é possível fazer uma estrutura também tão pequena, né? Tá? E aqui uma curiosidade, ó. Todos esses organismos aqui abaixo de 10 ciclos por segundo, se fossem seres humanos, seriam classificados como cegos, tá? Outra coisa, uma abelha tá aqui, ó. Isso aqui é uma abelha. E só para vocês terem uma noção, uma abelha tem uma resolução espacial de aproximadamente 0,5 ciclos por grau. Isso equivale a mais ou menos você esticar seu braço e olhar o tamanho da sua unha. Então, se você olhar aí para uma paisagem, esticar seu braço e olhar o tamanho da sua unha, os pixels da imagem da aranha, os pixels da imagem da abelha, no olho da abelha, tem mais ou menos o tamanho da unha do seu dedão, tá? Só para vocês terem uma noção do que isso significa na prática. E, de novo, isso é muito importante ecologicamente, porque isso significa que, de repente, um predador vai ser capaz ou não vai ser capaz de observar aquela potencial presa no ambiente. E outro aspecto importante da resolução espacial que eu não mencionei é que, obviamente, quanto mais perto você está do objeto, maior aquele ângulo, né, do objeto na sua retina, significa que você é mais capaz de observar aquele objeto. Então, se eu fizer um pontinho aqui num papel e colocar esse papel super longe, eu não vou enxergar o pontinho, mas olhando de perto eu consigo distinguir o ponto do branco do papel. Tá? Então, nessa figura aqui está tentando simular como diferentes animais vão observar essa aranha aqui. Tem uma aranha numa teia. Isso aqui são os estabelecimentos da aranha, que são estruturas que algumas aranhas colocam nas teias. Tem uma aranha aqui no meio. E o que estariam vendo aqui? Uma mosca doméstica, uma borboleta, uma libélula, uma ave, né? Um passeriforme, se não me engano, e um pombo. Tá? Então dá para ver, por exemplo, que o pombo aqui a 2 metros, a 1 metro e a 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros, é capaz de distinguir muito claramente a aranha e os estabelecimentos da aranha do fundo. Já uma mosca doméstica, ela mal consegue distinguir essa aranha, mesmo quando ela está a 20 centímetros de distância. Então, a mosca vai ter que estar muito pertinho, ali 5 centímetros, para realmente conseguir observar com alguma qualidade aquela mesma aranha. Tá? Já uma libélula, que é, como eu mencionei, um inseto com a melhor resolução espacial, consegue muito bem ver essa aranha a 20 centímetros, mas já tem bastante dificuldade a 2 metros. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado.